seria a, essa seria a nossa aula do mês de agosto, mas como foi o congresso, bem no final do mês, a gente preferiu fazer agora no princípio do mês. E para o final de setembro, a gente vai ter uma aula conjunta com o pessoal da nefrologia, que vai ser muito boa, vai ser a correlação da doença renal com a doença cardiovascular. Então, vai ser uma coisa bem atual também. E aí eu convido o doutor Eduardo, que é o nosso coordenador da cardiologia do 9 de julho, para explicitar para a gente o que mais de novo tem agora aconteceu no congresso agora do UESC. Bia, obrigado pela apresentação. Boa noite para todo mundo. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui, tentar falar nessa hora, né, o que aconteceu no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é atualmente o maior congresso de cardiologia do mundo. Foram cerca de 35 mil pessoas em Amsterdã, na Holanda. Esse congresso tem sido um congresso maior do que o congresso americano, não só pela proximidade em relação à Ásia, mas pela facilidade de acesso da Europa, comparado com os Estados Unidos. E esse, como vocês podem ver aí, foi o tema do congresso, unindo forças para proteger o coração. Esse foi um congresso que, para mim, pessoalmente, eu acho que talvez a maior ousadia do congresso não ficou nem em relação aos trabalhos que foram apresentados, que a gente vai ver aqui alguns deles, mas em relação à liberação das diretrizes. E a gente teve a atualização de pelo menos 4 diretrizes, de cardiomiopatia, de síndrome coronariana aguda, de endocardite, de diabetes e doença cardiovascular, e ainda teve uma atualização da diretriz de insuficiência cardíaca. Só para vocês terem uma noção, essa é uma foto que eu tirei da porta da entrada da sala principal do evento, que é essa sala Amsterdã. Esse foi o começo do congresso, onde ia ter uma atualização de todas as diretrizes de uma vez só. E vocês veem que todo esse público ele está na frente da sala, todo de pé, vendo essas atualizações das diretrizes. Eu brinquei que eu me senti no Vaticano em 1º de janeiro, vendo Urbi et Orbi, a benção papal, porque de fato parecia que estava todo mundo ali na frente da janela esperando o posicionamento da sociedade em relação a essas diretrizes. E talvez a diretriz de diabetes e alguns aspectos da diretriz de síndrome coronariana aguda tenham sido as coisas mais ousadas do Congresso. Especificamente, essa diretriz de diabetes, ela teve alguns aspectos bem interessantes, né? O primeiro deles, como vocês podem observar no canto à esquerda, houve o desenvolvimento pela primeira vez de um score especificamente para predição de risco em paciente com diabetes mellitus. A gente sabe que essa população geralmente subrepresentada nos principais scores, e às vezes ele entra como um fator, mas não existe bem desenvolvido um score validado para a população diabética, e a Sociedade Europeia, assim como já fez com a população idosa, eles usam um score que se chama SCORE, e em 2021 liberaram o score para pessoas idosas, né, o score OP, para pessoas acima de 65 anos, e dessa vez o score para a população diabética, onde esse paciente diabético ele consegue ser estratificado em um risco maior ou igual a 20%, de 10% até 20%, de 5% a pouco menos de 10% e de menos de 5%. E, portanto, você consegue atuar nesse paciente em cima de uma estratificação de risco personalizada. Da mesma forma, a gente olha aqui à direita, o que eu considerei que talvez tenha sido a maior novidade da diretriz, que foi a recomendação conjunta de inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1. Essas drogas e essas classes, elas sempre foram indicadas meio que como uma seleção, o clínico acabava tendo que selecionar se usava uma classe, se usava outra, dependendo da apresentação clínica. Então, geralmente era ou uma ou outra, e ficou muito claro nessa diretriz, inclusive quem apresentou a diretriz deixou muito claro que a recomendação agora se dá de ambas as classes. Então, se o paciente tem indicação de inibidor de SGLT2, seja no cenário da prevenção secundária, por redução do ritmo de filtração, com ritmo de filtração menor do que 60, seja por ICFR, mid-range, CFEP, ele vai e tem indicação de usar essa classe. Se ele tem indicação de usar um agonista de GLP-1, seja por AVC prévio, por doença cardiovascular estabelecida, por sobrepeso ou obesidade, ele tem indicação de usar o agonista de GLP-1. Então, eles deixaram muito claros que a recomendação se dá para as duas classes, not either or, ou seja, não é ou, é a indicação separada, de forma que essas duas classes agora têm recomendação 1A, e a metformina,
que é uma droga que sempre teve recomendação classe 1, e nos grandes ensaios clínicos, validando tanto agonista de GLP-1 quanto inibidor de SGLT2, ela foi usada nos dois grupos, ela teve um rebaixamento para uma recomendação 2A. Então, a diretriz europeia, que em 2019 teve a ousadia de, pela primeira vez, no lugar da metformina, em pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida, recomendar ou agonista de GLP-1 ou inibidor de SGLT2, no lugar da metformina, em pacientes que não faziam uso de metformina, dessa vez teve mais uma ousadia de recomendar as duas classes conjuntas e rebaixar a metformina para uma recomendação 2A. Então, existe aí uma série de questões relacionadas a custo-efetividade, a como que vai se dar o pagamento, né, dessas drogas. São classes de drogas mais caras, mas a recomendação da diretriz em termos de benefício cardiovascular é essa. À esquerda, vocês podem observar especificamente nessa diretriz uma recomendação que eu considero um retorno de intensificação de antitrombótico, que a gente não via esse movimento nas diretrizes, para aqueles pacientes que usam anticoagulante e fazem, por exemplo, angioplastia e precisam fazer associação de antitrombóticos. Até a última diretriz, até o último posicionamento, ali até 2021, a gente via que no máximo de terapia tripla que a gente chegava, a associação de um anticoagulante com aspirina mais clopidogrel se dava até um mês, e não havia justificativa pela diretriz de estender para mais de um mês, e aqui a gente vê essa recomendação 2B, nível de evidência C, ou seja, opinião de especialista, para aqueles que quiserem estender essa terapia dita tripla por até 3 meses, né? Isso foi também um posicionamento que se coloca como opinião de especialista, mas acaba sendo aí um retorno à intensificação de antitrombótico nessa população. E a finerenona entra em duas diretrizes, tanto nessa diretriz de diabetes, em pacientes com diabetes e doença renal, com benefício de redução de eventos cardiovasculares e prevenção da piora da função renal, e também entra na atualização de diretriz de insuficiência cardíaca, na prevenção de insuficiência cardíaca, uma vez que essa é uma droga que não é utilizada em pacientes com ICFR, com fração de ejeção reduzida. Mas a finerenona ela ganhou recomendação classe 1, nível de evidência A, em pelo menos duas diretrizes. A diretriz de síndrome coronariana aguda, eu acho que as grandes novidades dela foram uma redução de evidência do pré-tratamento, que a gente já viu na outra diretriz de síndrome coronariana sem supra. Aliás, a primeira novidade da diretriz, que eu acho que é uma coisa muito lógica, foi juntar infarto com supra e síndrome coronariana sem supra em um posicionamento só. Então, a gente tinha aquela questão de posicionamentos separados. A última diretriz de infarto com supra da Sociedade Europeia era de 2017, então a gente ficou um bom tempo sem ter um posicionamento, vários estudos surgiram nesse meio tempo, e aqui a gente vê um posicionamento conjunto. Observem que isso é uma novidade, a gente já não recomendava o pré-tratamento com inibidor de P2Y12 nas síndromes coronarianas agudas sem supra, de forma que o paciente ele recebe aspirina na emergência e ele receberia a segunda droga na sala de hemodinâmica, com anatomia conhecida. Isso é classe 3 por essa diretriz, você fazer pré-tratamento na sala de emergência, mas a gente ainda aceitava e recomendava o uso da DAPT, tanto da aspirina como do clopidogrel, prasugrel e ticagrelol na sala de emergência para o infarto com supra. Aqui o que aconteceu é que isso ganhou uma recomendação 2B, ou seja, mesmo nos infartos com supra, o posicionamento da Sociedade Europeia de Cardiologia é de fazer apenas aspirina na sala de emergência e fazer a segunda droga apenas na sala de hemodinâmica. Eu quero confessar que eu sou um pouco reticente em relação a esse tipo de terapia, porque deve haver uma garantia de que esse paciente, no caso da síndrome coronariana sem supra, de que ele vai fazer uma cinecoronariografia em menos de 24 horas, então não pré-tratar, é um compromisso de que esse paciente vai rápido para a sala de hemodinâmica, bem como no infarto com supra, é necessário que sejam seguidos os times que para a Sociedade Europeia de tempo porta-reperfusão seria de menos de 60 minutos. Não tenho dúvida que no 9 de julho a gente conseguiria fazer isso, mas há que se lembrar a heterogeneidade dos serviços no Brasil. Então, para o 9 de julho, queria deixar claro que o nosso posicionamento ainda é de DAPT na sala de emergência. A Angiotomo, ela ganha mais uma força, aqui como 2A, nível de evidência A,
para aqueles pacientes com síndrome coronariana aguda sem elevação de troponina ou com elevação dúbia de troponina. Então, mais uma vez, a angiotomografia ela tem o seu lugar mesmo no contexto agudo, e naquela revascularização completa do infarto com supra, você trata a lesão ocupada, e as demais lesões, aqui a recomendação da diretriz é você tratar sem necessidade de FFR, apenas guiado pela gravidade angiográfica, né? Interessante, a gente vai comentar alguns estudos hoje aqui que tocam nesse tema, que vários estudos, como o Danami-3, Compare-Acute, eles tinham utilizado FFR, seja na fase aguda, seja no procedimento estagiado, guiando as outras lesões. Um estudo chamado Flower-MI, publicado recentemente, há uns 2 anos, tinha demonstrado a futilidade dessa terapia em ajudar a selecionar essas lesões residuais, além da lesão ocupada. Um outro estudo chamado Frame-MI mostrou o benefício, ficou nessa dúvida, a diretriz se posicionou que você trata a lesão ocupada e completa a revascularização desse paciente guiado por gravidade angiográfica e não por FFR. Então, eu considero que, na verdade, esse posicionamento das diretrizes talvez tenham sido os posicionamentos mais ousados do Congresso. Mas a gente vai caminhar aqui para alguns estudos clínicos, alguns eu vou falar um pouco mais lentamente, outros a gente vai falar um pouco mais rápido e passar a mensagem final, mas foi uma série de trabalhos onde a gente fez uma seleção daqueles mais interessantes que têm um impacto na prática clínica. A gente vai começar como Stop DAPT 3, no estudo japonês, numa tentativa do cúmulo do encurtamento da DAPT. Então ele já parte de um pressuposto de que aquela DAPT que a gente fazia por 12 meses nos agudos, já é 6 meses nos crônicos há cerca de 10 anos, recentemente ficou ali entre 1 e 3 meses, naqueles com alto risco de sangramento é 1 mês de DAPT, e aqui o estudo já parte do pressuposto de que Global Leaders, Smart Choice, Stop DAPT 2, Twilight e TICO, eles recomendam o encurtamento da DAPT ali entre 1 e 3 meses, dependendo do desenho do estudo, como uma estratégia que reduz sangramento e é segura em termos de eventos cardiovasculares. Então, a própria diretriz europeia já se posiciona nesse encurtamento, na possibilidade de usar 1 a 3 meses de DAPT. Mas fica a pergunta, e se a gente tirar a aspirina, já que a gente encurtou tanto, ficou só 1 mês, será que ainda há papel para aspirina em pacientes submetidos à angioplastia, quer no cenário agudo, quer no cenário de alto risco de sangramento? Então a pergunta desse estudo é exatamente essa: será que não dá para tirar a aspirina? E o estudo ele parte de um pressuposto que numa população com síndrome coronariana aguda ou numa angioplastia letiva com alto risco de sangramento, de que haveria um papel ou uma similaridade de uma estratégia aspirin-free, sem aspirina, versus 1 mês de DAPT. Esse é o desenho do estudo. Então, um braço do estudo seria randomizado para prasugrel como monoterapia, já desde a angioplastia, ele ficaria 1 mês com esse prasugrel e depois seria descalonado para clopidogrel e permaneceria por 1 ano com clopidogrel, e um segundo grupo seria randomizado para uma estratégia de DAPT por 1 mês com aspirina mais prasugrel e depois monoterapia com aspirina. Os resultados que a gente vai apresentar aqui são os resultados de 30 dias. Eu, olhando o desenho do estudo, achei muito estranho que esse encurtamento de DAPT não tenha seguido o desenho dos estudos prévios e mantido o clopidogrel aqui. Então, de fato, a gente não entendeu muito por que o braço monoterapia é seguido de escalonamento para clopidogrel, mas o braço encurtamento de DAPT ficou com aspirina, que a gente sabe que essa manutenção da aspirina com encurtamento de DAPT não foi a estratégia que foi utilizada com sucesso nos estudos prévios. Normalmente, Twilight, TICO, Global Leaders eram estudos que encurtavam a DAPT, mas mantinham o inibidor de P2Y12, ou ticagrelor ou clopidogrel, mas não a aspirina. A gente não entendeu muito esse tratamento de 1 mês a 1 ano, mas para essa análise que a gente vai apresentar, a gente vai se limitar aqui a 1 mês. Eu já faço aqui o comentário de que essa dose de prasugrel, isso tem sido muito discutido, tem sido um debate muito acalorado, é estranha para os ocidentais. É uma dose de 3,75 com um ataque de 20 miligramas, lembrando que no Japão as doses de prasugrel são 3,75 e 5 miligramas, no Brasil são de 5 e 10 miligramas. A nossa dose padrão é de 10 miligramas e o nosso ataque é de 60 miligramas. Então, eu já resolvo essas críticas mostrando a bula do prasugrel no Japão, mostrando que essa é a indicação e a dose adequada no Japão.
Assim como a rivaroxabana tem doses corrigidas no Japão, o que equivale a 10 aqui é 7,5 para eles, o que equivale a 15 aqui é 10 para eles, o que equivale a 20 aqui é 15 para eles. E eu sempre brinco, quando discutem essas doses, que eu não vou ensinar os japoneses a usar uma droga que foi elaborada, vendida, comercializada pela Daiichi Sankyo, que é uma empresa japonesa que desenvolveu uma droga para japoneses. Então, essa é a dose de lá. Então, eu não imagino que essa dose, e esse é o meu conceito, não invalida o resultado do estudo, equivale a uma população ocidental que utilize a dose padrão aqui. É óbvio, se isso é extrapolável ou não à nossa população, a gente nunca vai saber, mas essa é uma dose de bula. O desfecho primário foi sangramento, e sangramento importante, BARC 3 ou 5, lembrando que sangramento BARC 3 seria uma queda de pelo menos 3 pontos de hemoglobina ou hemotransfusão, e BARC 5 é sangramento fatal. Então, essa definição utilizada aqui de BARC é uma definição de um sangramento clinicamente relevante, e o estudo foi desenhado para superioridade, para demonstrar que a monoterapia com prasugrel era superior na redução de sangramento comparado com a DAPT de um mês, e, além disso, não inferioridade em relação aos desfechos de eficácia, mortalidade cardiovascular, infarto, trombose de stent e AVC isquêmico em um mês. O estudo tinha um poder de 90%, 5.860 pacientes foram hipotetizados para esse estudo, foram incluídos 6.000 pacientes. Vejam vocês que é uma população septuagenária, de mais de 70 anos, de fato, uma população com risco de sangramento maior, cerca de 75% no cenário da síndrome coronariana aguda, o número de lesões tratadas não muito stents, cerca de um stent ali, um stent 0,3 por paciente, não tinha tanto paciente multiarterial, só cerca de 19%. Em relação ao tratamento, os pacientes super bem tratados, todos receberam a dose de ataque do clopidogrel, e vejam vocês, e aqui foi o grande baque que a gente já recebeu no desfecho primário, porque esse era o desfecho esperado, O mínimo que a gente espera de uma estratégia que tira a aspirina é que ela sangre menos. E o que de fato a gente observou é que não houve redução de sangramento na monoterapia com o prasugrel. Algumas possibilidades para explicar isso. A definição de sangramento é uma definição muito rígida de um sangramento BARC3, que, como eu falei, é um sangramento que esse paciente provavelmente vai ficar internado, e um período curto de tempo, que seriam 30 dias. Então, talvez ali uma DAPT de 30 dias, de fato, não repercuta tanto em termos de sangramento comparado a não ter aspirina. Mas o que acabou preocupando um pouco não foi isso. É que quando a gente olha desfechos isquêmicos, a gente até vê uma não inferioridade da terapia, mas quando a gente olha isoladamente para trombose de stent, nesses 30 dias, a população que ficou só com prasugrel teve um aumento da trombose subaguda de stents, ou seja, aquela trombose de 24 horas a 30 dias, um aumento de 3 vezes essa trombose. Então, quando eu vi esse estudo a primeira vez, eu até brinquei que se ele não tivesse diferença de sangramento e não tivesse diferença na trombose, talvez fosse alegado aqui futilidade da estratégia. Não reduziu o sangramento, também não aumentou a trombose, mas por que a gente tiraria a aspirina se não teve benefício na redução do sangramento? Quando a gente olha que não reduziu o sangramento e, além disso, aumentou a taxa de trombose, a gente dá um passo para trás. E, de fato, a gente vai precisar esperar outros estudos, como o Neo-Mindset, o estudo da Aro Einstein, estudo brasileiro, que vai usar uma estratégia semelhante, de uma estratégia sem aspirina. É um pouco diferente desse estudo, permite ali 4 dias de aspirina, usou ticagrelol e prasugrel. 9 de julho é um dos centros que está incluindo pacientes para o Neo-Mindset, e talvez ele vá ser um estudo que seguramente vai responder essa pergunta. Então, as limitações a gente já comentou durante a apresentação. Essa limitação da dose é uma limitação intransponível, a gente nunca vai saber se isso vale para a população ocidental, mas o que eu diria é que a dose de bula do Japão não é uma dose mais baixa, não é uma dose reduzida, é a dose que eles usam lá normalmente. A conclusão é que não houve sucesso numa estratégia aspirin-free comparada com DAPT de um mês. E a gente dá um passo para trás, e ainda agora, 2023, a gente recomenda pelo menos um mês de DAPT, mesmo para pacientes com alto risco de sangramento. Essa é uma brincadeira que eu sempre faço com a aspirina, que a aspirina, uma hora ela vai morrer, ela está entubada em ventilação mecânica, ganhou ali uma dobuta, uma hora, a pressão deu uma subidinha, e ela se sustentou ali por mais um tempo, vamos ver até quando ela vai se sustentar, mas fato é que as estratégias estão tentando encurtar muito o tempo de uso de aspirina. Se na fase aguda a gente deu um passo para trás e ainda recomenda
um mês de DAPT, não podendo tirar aspirina ainda, a grande pergunta fica naqueles pacientes em que a gente pensa em estender essa DAPT. E aqui foi apresentado um estudo que eu gostei muito da ideia dele, Opt-B-Risk, que seria um estudo desenhado para uma população super pouco estudada, que é a população com risco duplo, de aumento de risco trombótico e aumento de risco de sangramento. A maior parte daqueles estudos em encurtamento de DAPT é de aumento de risco de sangramento, mas a gente não avalia o risco trombótico. E aqui não, aqui aumento duplo de risco. Então, são pacientes que têm tanto um risco aumentado para eventos trombóticos como para sangramento. Não há dúvida que esses pacientes eles vão ficar com DAPT pelo período pré-especificado, aqui no estudo seria 9 e 12 meses, e o que ele avalia é, depois de um tempo bem sucedido de DAPT, no período que foi estabelecido, entre 9 e 12 meses, ele randomiza os indivíduos para prolongar essa DAPT, considerando o risco trombótico, ou manter monoterapia com clopidogrel. Essa é a grande novidade, não aspirina, mas clopidogrel. Depois de um período de 9 meses de extensão, suspendia o clopidogrel, mantinha a aspirina nos 2 grupos e ainda avaliava por 3 meses para ver algum evento residual nesse período. Então, eram pacientes com síndrome coronária aguda, tanto com aumento do risco isquêmico como hemorrágico, tratados com stents farmacológicos de segunda geração, um stent ultrafino com polímero biocompatível, que tiveram um tratamento bem sucedido de DAPT por 9 a 12 meses, e como critério de exclusão, as situações usuais nesse tipo de estudo, como, por exemplo, redução de plaqueta, expectativa de vida menor do que 1 ano, algum tipo de problema durante o período da DAPT, que ninguém pensaria em estender DAPT, por exemplo. Aqui vem minha primeira crítica ao estudo, a ideia é muito boa, né? Aumento do risco isquêmico, e quando você olha o que ele caracterizou como aumento do risco isquêmico, síndrome coronariana aguda, trombose prévia de stent, evento prévio, diabetes mellitus, doença renal crônica, tratamento de lesão longa, bifurcação, é mesmo, considerando a definição da diretriz europeia de síndrome coronariana aguda de alto risco trombótico. Aí quando você olha o alto risco de sangramento, ao invés de utilizar uma escala para sangramento, como o ARC-HBR, que é uma escala que a própria diretriz europeia de síndrome coronariana aguda recomenda como uso para caracterização de alto risco de sangramento, ele me vem com a caracterização de sangramento gênero feminino, deficiência de ferro, história de AVC isquêmico hemorrágico, que vai pontuar também no alto risco isquêmico, diabetes e doença renal. Então, essa classificação de alto risco isquêmico ela não foi boa. E aí gerou, para um estudo desse, uma população que, a meu ver, tinha mais risco isquêmico do que mesmo hemorrágico. A definição do desfecho primário era BARC 2, 3 e 5, aí diferente do estudo anterior, que era só aqueles sangramentos com queda de pelo menos 3 pontos de HB e transfusão, ele inclui BARC2, que seria um sangramento acima do usual, onde necessita de uma intervenção, ou que o paciente procure pronto-socorro, ou que precise de cuidado médico. Então, era uma definição muito mais ampla de sangramento. Como desfecho secundário, desfechos considerando eventos isquêmicos, além dos componentes individuais dos desfechos anteriores. Então, vejam que a população é uma população aqui quase metade feminina, porque era a definição do alto risco de sangramento, mas pouquíssimos pacientes com AVC prévio. Vejam vocês, anemia só em 6% dos doentes, disfunção renal, menos de 7% da população, as lesões tratadas, basicamente, principalmente, lesão de descendente anterior, tratamento de bifurcação, menos de 7% da população, muita doença difusa e vasos de pequeno calibre. E o que já era esperado, né, nessa estratégia é que a monoterapia do clopidogrel teve uma menor taxa de sangramento do que a extensão de DAPT, bem como se associou a uma redução de eventos cardiovasculares, que eu achei muito curiosa, porque a gente até esperava que reduzisse sangramento, mas reduzir eventos isquêmicos, né? Não faz sentido que uma monoterapia com um só antiagregante reduza eventos isquêmicos comparado com a dupla antiagregação. A minha hipótese para cá, a gente precisa esperar a publicação para ver esses dados, inclusive no seu suplemento, né, no seu detalhe, talvez seja por AVCs hemorrágicos, né? Deve haver aqui alguma justificativa para o clopidogrel ter tido menos eventos isquêmicos, né? Se AVC, por exemplo, for categorizado como AVC total, um maior sangramento no grupo DAPT pontuaria aqui também. Isso é preciso ser visto com mais detalhe, mas fato é que houve aqui um duplo benefício, não só de redução de MACE, como de redução de sangramento.
Quando a gente olha aqui os eventos individuais, acaba reduzindo um pouco o poder, a população do estudo era de mais de 6 mil pacientes, mas não era assim tão grande, o benefício se dá principalmente pelos sangramentos menos importantes. Mas fato é que esse era o desfecho primário e houve benefício nesse cenário. O AVC mesmo, que é uma hipótese, né, de ele poder ter reduzido, vejam vocês, 0,8 para 0,7%, número pequeno de AVCs, a gente vai precisar digerir ainda esses dados, mas olhando para o desfecho primário, de fato, monoterapia com clopidogrel ganha mais força como alternativa para esses pacientes com risco duplo. Portanto, o estudo ampara uma estratégia que já tem sido recomendada em alguns cenários, não é o primeiro estudo que mostra isso, um outro estudo asiático, Roche-Exam, já tinha demonstrado que a extensão do clopidogrel no lugar da aspirina seria uma opção. Aqui, comparado com o DAPT, demonstrou superioridade numa população com duplo risco, tanto trombótico como hemorrágico. É mais um estudo aí que coloca a monoterapia com inibidor de P2Y12 como estratégia. Essa é uma tendência na cardiologia. Uma meta-análise recente chamada Panther defende o uso do clopidogrel comparado isoladamente com a aspirina como uma estratégia que se traduz numa redução de eventos cardiovasculares com as mesmas taxas de sangramento, mas menos sangramento intracraniano e menos sangramento de trato gastrointestinal. Aqui, comparado com a DAPT, a gente vê menos sangramento e também menos eventos isquêmicos. Bom, passando para a estratégia de revascularização, e agora não falando de antitrombóticos, o estudo FIRE foi apresentado naquele cenário de revascularização completa de infarto do miocárdio, numa população idosa. Eu vi que a Flávia estava aqui, Flávia Câmpora, e isso toca não só na cardiologia, mas na geriatria. A população idosa é uma população normalmente subrepresentada nos trials, e todos aqueles trials de revascularização completa e incompleta eram estudos principalmente com infarto com supra, mas a gente sabe que na população idosa e na população geral, o infarto sem supra é muito mais comum do que o infarto sem supra, é mais comum do que o com supra. Então, será que essa evidência vale para uma população com infarto sem supra também? E esse estudo, ele investiga numa população a partir de 75 anos de idade, com infarto do miocárdio, com ou sem supra e doença multiarterial, se uma revascularização completa utilizando o FFR, uma estratégia muito parecida com a do Danami 3, do Comperacute e do Complete, é superior a tratar só a lesão culpada, né? Às vezes, no paciente idoso, a gente tem aquela tendência a querer ser mais econômico. Será que, de fato, isso traz benefício? Eram pacientes, portanto, idosos, idade acima de 75 anos, com doença multiarterial, no cenário agudo, onde houve um sucesso no tratamento da lesão culpada. Os pacientes eram randomizados, portanto, para duas estratégias. Uma estratégia de revascularização completa, onde a FFR das demais lesões definiria as lesões a serem tratadas, ou uma estratégia de tratar só o vaso culpado, uma estratégia mais econômica no segmento aí de 5 anos. Desfecho primário, morte, infarto, AVC ou revascularização guiada por isquemia. Desfecho secundário, morte cardiovascular ou infarto do miocárdio, e ainda tinha desfecho de segurança de nefropatia induzida por contraste, AVC ou sangramentos PARC 3 a 5, aqueles sangramentos mais graves. E, de fato, é uma população octogenária, é uma população grave, com cerca de 30% de diabetes, quase 50% com ritmo de filtração menor do que 60%, mais de 60% de infartos sem supra, número de lesões, né, adicionais além da lesão culpada, uma lesão a mais de 70% dos pacientes, mas tinha ali uns 30% que tinha duas ou mais lesões. Então, eram pacientes, de fato, multiarteriais, principalmente lesões ali balanceadas, CX, CD e DA. E essa estratégia de revascularização completa, usando a FFR, vejam vocês, ela foi bem sucedida, uma redução de 21% para 15,7%, com um P de 0,01, demonstrando aqui uma redução de cerca de 27% de um desfecho primário de mortalidade por todas as causas, infarto, AVC ou revascularização adicional. E mesmo quando a gente olha só morte cardiovascular ou infarto, a gente vê uma redução de 13,5% para 8,9%, com uma redução aqui de 36% de morte cardiovascular ou infarto. E vejam vocês que esse benefício não foi puxado só por revascularização adicional, houve uma redução de 30% de mortalidade por todas as causas, cerca
de 36% de mortalidade cardiovascular, bem como uma redução de infarto do miocárdio. Então, houve impacto em desfecho duro, essa revascularização completa, mesmo numa população octogenária, com ritmo de filtração, na sua maioria, de menos que 60. Então, essa estratégia mais agressiva de revascularização completa foi muito bem sucedida, sem aumento dos desfechos de segurança, sem aumento de complicações. É um estudo aberto, onde essa revascularização foi feita na mesma internação, que é o que normalmente a gente faz. Então, o estudo não se aplica àquelas convocações para revascularizar em outro momento. A revascularização completa aqui nesse estudo foi guiada por FFR. Então, para esse estudo, não se sabe se pode extrapolar para aquilo que a própria diretriz recomenda de revascularização guiada por visual assessment, só pelo olho, por gravidade angiográfica, bem como o stent que foi utilizado era um stent com polímero biodegradável eluído com sirolimus ultrafino. Então a gente também não sabe se aplica a outros tipos de stent, né? Mas fato é que esse é um estudo que com certeza confirma o que a gente já sabia na população cardiológica geral, do benefício da revascularização completa e agora, não só no infarto com supra, mas no infarto sem supra, numa população de mais alto risco, uma população idosa aqui composta principalmente por octogenários. Então, fica claro que a revascularização completa já está na diretriz e hoje não tem como a gente fugir dela. Mas e quando que a gente completa essa revascularização, né? É muito curioso que em 2013, o primeiro estudo que fez revascularização completa no infarto com supra, o estudo PRAME, ele fez um tudo versus nada. Ou você tratava todas as lesões quando o paciente chegava, ou você tratava só culpada e mandava para casa. E com o tempo veio Cuprit, Danami 3, ComparaCute, Complete, e a gente foi permitindo procedimentos estagiados. Não era prático o paciente chegar de madrugada, tratar a lesão culpada e naquele mesmo procedimento injetar mais contraste e tratar as outras lesões, né? Esse próprio estudo que a gente acabou de apresentar, ele permitia que o paciente fosse completada a revascularização dele na mesma internação. O Complete, então, maior desses estudos, apresentado em 2019, ele permitia, inclusive, que o paciente fosse reconvocado e fosse completada a revascularização dele em até 45 dias do infarto. E o que a gente vê hoje é até quando que a gente pode completar essa revascularização. Já é o segundo estudo desse ano que é apresentado, comparando revascularização completa imediata versus revascularização mais atrasada. E aqui a gente teve o Multistars-MI, que é um estudo que compara exatamente isso. Revascularização completa, e a gente volta para 2013, 2023 a gente volta para o primeiro estudo e compara a revascularização completa imediata junto do tratamento da artéria culpada versus uma revascularização um pouco pragmática de reconvocação mais tardia, a partir de 19 dias do evento, né? Eu brinquei quando eu vi esse estudo que ele é meio que uma prova de conceito, porque ele não tem um braço intermediário que seria tratar na mesma internação. Mas eu acho que o grande objetivo dele, na verdade, seria avaliar se esse tempo, esse delay na revascularização repercute em termos de eventos clínicos. Então, a investigação aqui é tratamento completo imediato ou um tratamento que vai entre 19 e 45 dias. Então, foram cerca de 800 pacientes, pouco mais de 400 em cada grupo, para uma angioplastia completa imediata ou estagiária. Aqui os dois recebiam revascularização completa. Então, os pacientes eles tiveram aqui um segmento bem adequado, é um estudo intention to treat, de não inferioridade. A taxa de crossover foi muito baixa, de 2,9%, de imediata para estagiário, então não houve assim, contaminação e mistura dos grupos. Uma população aqui de cerca de 60 anos, 15% de diabéticos, número de vasos tratados, né, uma artéria a mais do que aquela culpada, então pacientes, por exemplo, menos multiarteriais do que o estudo anterior que a gente mostrou. Isso feito num período curto de tempo, então vejam vocês, uma mediana ali de cerca de 4 dias para o tratamento e para o estadiamento também de mais 4 dias. Então não houve prolongamento dessa internação. Vejam vocês que aqui o uso de FFR, o uso de AIVOS ficava a critério do operador, eles usaram muito pouco. Então, de fato, eu me senti voltando para 2013 e depois de tantos estudos permitindo revascularizações ali com mais tempo, utilizando métodos fisiológicos, aqui o estudo foi bem simplista no seu desenho e eu considero que é um estudo mais de prova de conceito. E pasmem, ele demonstra que sim, esse delay na revascularização
pode impactar em desfecho para os pacientes. Vejam vocês, quem fez o procedimento imediato, tratando todas as lesões no procedimento Index, teve uma redução de quase 50% de eventos cardiovasculares, comparado com aqueles pacientes que fizeram isso muito próximo, mas depois de 19 dias, né? 19, 45 dias. Então, esse mês parece que faz toda a diferença nos pacientes, e o mais curioso é observar que isso não se deu só por revascularizações adicionais, né? O médico ficar ali nervoso no meio do caminho e querer completar a revascularização, mas, de fato, esses pacientes infartam mais. Houve uma redução ali de cerca de 64% de infarto naquele indivíduo que fez a revascularização imediata. Então, esse é um ponto onde a gente precisa deixar claro que esse estudo, juntamente com o BioVasc, ele corrobora que quanto mais precoce a gente fizer a revascularização completa, melhor. Uma resposta que esse estudo não dá é: e se eu não fizer imediatamente, fizer até o fim da internação? Nesse estudo, a gente não tem a resposta para essa pergunta, porque, de novo, né, ou era imediato, tudo junto com o tratamento da lesão culpada, ou era feito ali, reconvocando o paciente entre 19 e 45 dias. O BioVasc, que foi o estudo anterior, apresentado no ACC desse ano, ele permitia na mesma internação e também mostrou benefício dessa estratégia. Então, o que eu diria para vocês, à luz desses dois estudos, é: completem a revascularização dos seus pacientes o mais precoce possível. Idealmente no procedimento Index, mas podendo ser feito na mesma internação. Acho que esse é o ponto que a gente precisa deixar claro, porque esse delay na completude da revascularização, ele se traduz em mais infarto do miocárdio. Ambos os estudos apontam para a mesma direção. E aqui a gente vai passando para alguns outros estudos também apresentados em outras áreas, alguns com aplicabilidade na prática clínica, outros gerando só aí uma empolgação de algumas terapias e algumas estratégias que podem surgir. O primeiro estudo apresentado no Congresso foi o STEP-HFpEF, uso da semaglutida 2,4 miligramas, que é a dose para tratamento de obesidade, numa população com fração de ejeção preservada, né, uma fração de ejeção a pelo menos 45%, em pacientes portadores de obesidade, com IMC acima de 30, sintomáticos, onde o uso da semaglutida foi comparado com placebo nessa população. O objetivo desse estudo, a série STEP, já demonstrou o benefício da semaglutida no tratamento da obesidade, mas aqui o objetivo dele era um pouco mais ousado, era provar que havia benefício sintomático nesses pacientes. E o que foi observado aqui nesse estudo é que houve uma melhora da qualidade de vida, usando um score de qualidade de vida para insuficiência cardíaca no grupo que usou semaglutida, às custas de uma perda de peso de cerca de 13%, comparado com 2,6% no braço placebo. Parece um pouco óbvio, né? Se o paciente é um portador de obesidade, com IMC acima de 30, e ele usa uma medicação e perde peso, ele vai se sentir melhor. Agora, 2 pontos nesse estudo merecem atenção. O primeiro deles é que a taxa de complicação de eventos adversos do braço placebo foi maior do que o do braço semaglutida. Então, parece que ser portador de obesidade traz mais eventos adversos do que o próprio tratamento. Isso não é comum nesse tipo de estudo, onde essas drogas, os agonistas de GLP-1, normalmente se traduzem em muitos eventos adversos, principalmente de trato gastrointestinal. E aqui houve uma redução expressiva de eventos adversos no braço semaglutida. E o segundo ponto, que é o que está mostrado aqui em relação ao NT-proBNP, é que essa classe de drogas não só melhorou a qualidade de vida, como reduziu o NT-proBNP. O que é muito curioso, porque a gente sabe que o comportamento do NT-proBNP na população obesa, ela é de redução desses níveis. Inclusive, quando esses pacientes normalmente fazem bariátrica e perdem peso, o BNP sobe, porque ele volta a ter um comportamento normal. E o que se observou aqui é que esses pacientes perderam peso e houve uma redução do BNP aqui de cerca de 20%. Então, não se consegue justificar o resultado do STEP-HFpEF somente pela perda de peso. Deve haver algum mecanismo adicional de redução de congestão, seja pelo efeito natriurético dessa classe de drogas, seja pelo relaxamento da célula muscular da vasculatura, que a gente sabe que essa classe de drogas se associa a uma redução ali de 4 a 6 milímetros de mercúrio, com redução da pós-carga, de forma que esse coração, de alguma forma, reduziu parâmetros congestivos. Então, é um estudo que nos anima muito a usar essa classe de drogas agora, não só com benefício na redução de peso, mas com melhora da qualidade de vida.
Um outro estudo bastante discutido, inclusive apresentado numa sessão junto com a meta-análise, foi o HEART-FID Trial, um estudo da eficácia e da segurança de uma reposição de ferro, né, da carboximaltose férrica, no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca com deficiência de ferro. É curioso porque a própria atualização da diretriz de insuficiência cardíaca deu uma recomendação 1A para reposição de ferro para melhora de sintomas, e no mesmo congresso, junto com essa atualização da recomendação, foi apresentado esse trabalho. Eram pacientes com fração de ejeção reduzida, com deficiência de ferro comprovada. Então, esses pacientes, eles deveriam ter uma ferritina menor do que 100, ou uma saturação da transferrina menor do que 20%. Então, vejam vocês, isso já foi discutido em outras reuniões, o Fabrício fez uma reunião com a gente falando sobre esse tema. Não precisa ter anemia, né? A gente sabe que não necessariamente paciente com deficiência de ferro tem anemia. Então, aqui a definição era uma definição baseada ou na ferritina ou na saturação da transferrina, e o desfecho era um desfecho hierárquico. Eu vou mostrar para vocês como era o desenho de mortalidade de todas as causas, hospitalização por insuficiência cardíaca e melhora, a mudança no teste da caminhada de 6 minutos. Esses desfechos hierárquicos, ele compara os dois grupos em vitórias, derrotas e empates. Então, ele vê a proporção de pacientes em cada grupo, primeiro que morreram, depois que hospitalizaram e depois que modificaram o teste da caminhada de 6 minutos, né? Diferente daqueles desfechos compostos de vários estudos que a gente apresentou aqui, onde todos os eventos são considerados de forma igual, independente de qual seja, a ocorrência do primeiro deles já pontua, aqui não. Aqui a gente prioriza os eventos mais graves, como a morte, e depois vai partindo para os demais. Uma população com idade de cerca de 70 anos, classe funcional aqui 2, em torno de 50%, mas muito paciente muito sintomático, classe funcional 3 e 4, quase metade da população, e a maioria dos pacientes com mioc isquêmica. Vejam vocês que eles não eram anêmicos, né? Tinha hemoglobina em torno de 12, ressaltando aqui a não necessidade de ser anêmico para ter deficiência de ferro, e muito bem medicados, pelo menos em relação ao uso de ARNI e ECA-BRA, beta-bloqueador e inibidor ou antagonista do receptor de mineralocorticoide, pouco uso de inibidor de SGLT2. Aí vejam vocês, o P pré-especificado por uma questão regulatória era um P menor do que 0,01 e o P veio 0,019, né? Vejam vocês, né, uma redução muito discreta de mortalidade de todas as causas, não significante, de hospitalização por insuficiência cardíaca e uma melhora no teste de caminhada de 6 minutos. A gente vai observar, usando a própria metodologia do estudo, teve 82% de impactos do grupo que usou e que não usou ferro, 64% de impactos em hospitalização. A decisão aqui, na verdade, na maior parte dos casos, e o benefício do braço que fez a reposição de ferro se deu basicamente no teste da caminhada de 6 minutos, mostrando que esse benefício é um benefício basicamente em sintomas, um benefício muito modesto, mas não em eventos cardiovasculares. Quando a gente coloca assim, de uma forma tradicional, os desfechos, a gente vê que não houve significância estatística para um desfecho combinado de mortalidade cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, né? Então, esse é um estudo grande que foi desenhado para demonstrar a superioridade dessa terapia, a eficácia dessa terapia, com poder para avaliar esse desfecho secundário. Pareceu ser seguro, mas teve apenas uma melhora em relação a um desfecho combinado, principalmente às custas da melhora do teste de caminhada. Apesar de um P menor do que 0,05, por uma questão regulatória do FDA, o P esperado era menor do que 0,01 e o P deu 0,019. Então, tem benefício? Tem benefício, mas benefício modesto, né? A diretriz colocou como A para melhora de sintomas, eu acho justo considerar a melhora de sintomas, mas eu acho que qualquer extrapolação, além de uma melhora sintomática, ela não pode ser utilizada utilizando esse trial. Um outro trial também em insuficiência cardíaca que gerou bastante discussão no Congresso, mas mais como uma curiosidade, foi o QUEST, usando esse composto, né, de cerca de 11 ervas, é uma terapia utilizada pela medicina tradicional chinesa, é o Qiliqianshin, né? Não sei nem como pronuncia direito essa droga, os chineses que apresentou pronunciavam com facilidade imensa o Qiliqianshin, que é uma droga que tem um efeito de redução de hipertrofia da fibra miocárdica, principalmente por atuação no pipargama, já é usado na medicina tradicional chinesa, e para mim aqui vem o primeiro ponto relacionado a essa droga.
Uma droga que já é usada na medicina tradicional chinesa passou pelo escrutínio da metodologia científica tradicional, um estudo que tentou demonstrar uma população com ICFER, com NT-proBNP de pelo menos 450, ou seja, uma população congesta, um estudo randomizado, o benefício dessa droga associada ao tratamento padrão. Então, uma população bem medicada, o uso das 3 drogas em mais de 60%, o uso de ARNI em mais de 50% da população. O único ponto aqui nessa população do estudo que talvez não tivesse muito otimizado é uma baixa taxa de uso de inibidor de SGLT2. E pasmem, o uso desse composto de mais de 11 ervas reduziu o desfecho combinado, o MACE, hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular. Vejam vocês aqui, um RASA de 0,78, uma redução aqui de 22%, às custas de uma redução não só de hospitalização, mas uma redução também de 17% de mortalidade. A gente sabe como é difícil, em cima da terapia otimizada hoje, utilizada nos estudos, de você ter uma redução de mortalidade cardiovascular. Então, é uma droga que mereceu a atenção. Um pouco complicado, são 4 comprimidos 3 vezes ao dia, né? Uma bela de uma polifarmácia. A gente sabe que os pacientes com IC já usam o quarteto fantástico, uma série de outras drogas para melhora de sintomas congestivos. Então, associar 4 comprimidos 3 vezes ao dia, um pouco complicado, mas houve um benefício e isso mereceu a atenção de todos no evento, com bastante entusiasmo. Não sei como isso se aplicaria no nosso meio, nem o qual dos componentes desse composto é que trouxe, de fato, esse benefício. 2 outros trabalhos, aqui rapidamente, também demonstraram um benefício muito claro. Um deles, eu vou começar pelo estudo da direita, o Budapest CRT Upgrade Trial, em pacientes com ICFER, com fração de ejeção menor do que 35%, que já tem indicação de usar CDI, pacientes, portanto, com disfunção ventricular, comparou o uso isolado do CDI versus usar a ressincronização nesses pacientes, né? Parece até meio óbvio que a ressincronização não só melhora sintomas nesses pacientes, até porque o uso do CDI, se você colocar um cabo AV, você pode piorar a sincronia, piorar a fração de ejeção, piorar sintomas, mas o que me chamou a atenção nesse estudo foi que com a população muito pequena, se vocês observarem só 360 pacientes, ele conseguiu demonstrar o que hoje está cada vez mais difícil na cardiologia. Observem essa curva, um NNT de apenas 4 para uma redução de desfecho combinado de mortalidade por todas as causas e hospitalização por insuficiência cardíaca. Uma redução de quase 80% dessa taxa de evento. É muito raro a gente ver o benefício assim avassalador da ressincronização associada ao CDI nessa população, mostrando aí o benefício na população com ICFER de uso não apenas do CDI, como a gente já sabe, para redução de mortalidade, mas de ressincronização nesse desfecho combinado com NNT de 4. E à esquerda, o NOAA-AF-NET, aqui um estudo que deu aí um sinal amarelo para a gente, um estudo que tenta estudar uma indicação de anticoagulação sempre divulgada, mas sempre muito duvidosa na prática clínica, que é daqueles pacientes que ainda não têm fibrilação atrial, mas que têm um ritmo atrial acelerado, né? Então, vejam vocês que eram pacientes de mais de 65 anos, que tinham episódios, né, de ritmos atriais acelerados de pelo menos 6 minutos. A gente sempre ouviu falar que aqueles pacientes que fazem FA no Holter de mais de 6 minutos, a gente deveria considerar como FA, como flutter e anticoagular. Eram pacientes que, além disso, tinham pelo menos mais um fator para evento trombótico, randomizados ou para edoxabana ou para ausência de anticoagulação. E vejam vocês que não houve benefício da anticoagulação nessa população para o desfecho primário de AVC, embolia sistêmica ou morte cardiovascular, mas houve um aumento, sim, da taxa de sangramento aqui de cerca de 30% no braço que anticoagulou. Então, não houve benefício dessa estratégia, de forma que hoje o que a gente entende de indicação de anticoagulação é a presença de fibrilação atrial. Então, a gente está tentando aqui recuar a indicação de anticoagulação. A gente anticoagula FA paroxística? Sim. A gente anticoagula flutter paroxístico? Sim. Mas é preciso ter fibrilação atrial para anticoagular. Então, os chamados ritmos pré-fibrilatórios, que a gente entendeu que poderia já ter uma indicação de anticoagulação, esse estudo ele desencoraja a anticoagulação desses pacientes.
E para finalizar essa apresentação, teve uma sessão inteira para imagem intravascular, que eu considero, a meu ver, que foi a grande vitória do evento. É difícil, num tema tão específico da cardiologia intervencionista, o uso de AIVOS, de OCT, você fechar uma sessão inteira de um congresso, e não uma sessão especificamente da cardiologia intervencionista, mas da cardiologia como um todo, só com estudos em tomografia de coerência óptica. E no mesmo estudo, no mesmo congresso, foram apresentados, na mesma sessão, aqui 3 trabalhos, o Illumien 4, o October e o Octivus. Os desenhos são um pouco diferentes. O Illumien comparava uma angioplastia guiada só pelo olho versus o uso de tomografia de coerência óptica. O desfecho primário do estudo era uma área pós-angioplastia do stent, e o que ele observa é que quando se usava a tomografia de coerência óptica, o stent ele ficava com uma área maior do que quando você usava só o olho. Isso acabou não se traduzindo numa redução de desfechos cardiovasculares, mas foi observado uma menor taxa de trombose de stent em 2 anos. Então, de fato, houve um benefício do uso da OCT, da tomografia de coerência óptica, versus a angioplastia guiada só pelo olho. O October já foi um estudo direcionado para tratamento de bifurcação e lesões mais complexas. Aqui o objetivo era um pouco mais ousado, que era demonstrar o benefício do uso da tomografia de coerência óptica nesse tipo de lesão complexa em desfechos cardiovasculares, mortalidade cardiovascular, infarto do miocárdio, revascularização adicional guiada por isquemia, e esse foi um estudo francamente positivo, onde o uso da tomografia de coerência óptica nesse tipo de angioplastia complexa se associou a uma redução de cerca de 30% de eventos cardiovasculares. E o estudo Octivus foi um estudo, na verdade, comparando 2 técnicas de imagem, OCT versus AIVOS. O objetivo aqui era mostrar a não inferioridade da tomografia de coerência óptica versus o AIVOS. Atingiu a não inferioridade, apesar da maior taxa de uso de contraste, o que é óbvio, né? Quando se usa OCT, se usa mais contraste do que quando se usa AIVOS. Isso não se traduziu em mais nefropatia induzida por contraste ou em mais complicações, e, portanto, a OCT ela foi não inferior ao AIVOS no estudo Octivus. E o mais interessante é que, na mesma sessão em que esses estudos eram apresentados, foi apresentado já uma grande meta-análise de mais de 20 estudos randomizados, comparando angioplastia guiada por imagem intravascular, seja AIVOS ou OCT, versus guiada apenas por angiografia. O Illumien 4 e o October já foram incluídos aqui. O Octivus não foi, porque compara as duas, não foi incluído aqui. E o que é mais interessante é que essa meta-análise ela cumpre a função de uma meta-análise, que é observar, juntando um número maior de pacientes, o que os estudos individualmente eles não conseguiram observar. Eu fiquei impressionado como, juntando esses dados de mais de 11 mil pacientes, a gente conseguiu demonstrar que o uso da imagem intravascular se associa a uma redução da falência do stent, uma redução de mortalidade cardiovascular, de infarto relacionado ao vaso-alvo, de infarto, de trombose de stent, de mortalidade por todas as causas. Praticamente todos os desfechos clínicos foram reduzidos com o uso da imagem intravascular. Então, essa era uma evidência que a gente já tinha para lesões mais complexas, como, por exemplo, o tronco. O tronco é fortemente recomendado o uso de AIVOS no tratamento do tronco. Tem estudos demonstrando redução de mortalidade usando AIVOS em pacientes que vão tratar o tronco, mas a gente nunca estendeu isso para as outras angioplastias mais complexas, e aqui houve uma documentação desse benefício, não só no tronco, mas o uso geral, normalmente, em lesões mais complexas. Eu acho que isso vai impulsionar mais o uso dos métodos intravasculares, que creio que agora vão ser considerados, né, pelas principais sociedades como uma boa prática. Eles já têm uma boa recomendação, eles já têm fortemente recomendado, por exemplo, a gente vai tratar o tronco, strongly recommended, né? Se recomenda que se use, mas eu acho que hoje deve se tornar mandatório, uma vez que não é só uma questão de tamanho de stent, mas parece ser uma questão de desfecho clínico, né? Então, como resumo do que a gente viu aqui, esse congresso ele coloca ali um sinal vermelho para anticoagulação em ritmos atriais acelerados, revascularização incompleta após síndrome coronariana aguda. Eu não vejo mais lugar para essa estratégia. Sinal amarelo para as estratégias aspirin-free. Vamos esperar o NeuMindset e os demais estudos. Por enquanto é um mês de DAPT ainda. A gente encurtou muito a DAPT. Um mês ainda é recomendado, principalmente para aqueles
pacientes com alto risco de sangramento. Reposição de ferro recebe um sinal amarelo, apesar de uma recomendação má na diretriz, porque, de fato, o seu benefício é modesto. Então, nada de um benefício clínico maior, melhora a qualidade de vida, um teste de caminhada de 6 minutos. E seguramente ganham um sinal verde, monoterapia com inibidor de P2Y12, com OptiB-Risk, outros estudos prévios já demonstravam esse benefício. Ressincronização em ICFR, né, como a gente demonstrou, NNT de 4, dependendo do desfecho, NNT de 2, né, uma redução ali absurda de quase 80% de eventos cardiovasculares. Então, eu acho que isso é uma prática e cada vez mais a gente vai caminhar para isso, bem como a imagem intravascular, que eu vejo, com essa meta-análise apresentada pelo Greg Stone, é um forte impulso no uso de imagem intravascular como boa prática. Uma brincadeira que foi feita no Congresso, eu trouxe para essa apresentação, quando foi apresentado o STEP-HFpEF, é o legado de Ajax e Aquiles, né? Para quem não sabe, Ajax é o time lá de Amsterdã, e o que é dito, né, da mitologia é que Ajax e Aquiles eram dois heróis extremamente fortes, mas não eram invencíveis. Eles eram humanos, eles não eram deuses, então eles eram mortais, né? Então sempre vem a lembrança, né? Para qualquer estudo, né? A gente viu nesse congresso aí algumas mudanças de paradigma, coisas que a gente nunca imaginou que fossem acontecer, mudaram, diretrizes foram modificadas. Metformina, meu Deus, quem imaginava que ela fosse ser rebaixada para uma recomendação 2A, bem como algumas drogas subiram, como a finerenona. Então, essas modificações que a gente vê na ciência, na cardiologia, às vezes a gente imagina que tem uma conduta que seja tão potente, tão forte, que jamais caia. Nos lembremos do legado de Ajax e Aquiles. Apesar da sua grandeza, você ainda é mortal. Então, qualquer diretriz, qualquer recomendação, qualquer estudo, ele não é grande o suficiente que ele não possa mudar e que ele não possa cair. Então, a cardiologia, principalmente, que é uma especialidade extremamente dinâmica, ela sempre nos lembra que não há conduta que não possa ser mudada ou revogada. Então, eu agradeço a atenção aqui de todos, me colocar à disposição para as perguntas. Vou deixar aqui essa imagem dos canais de Amsterdã, essa foto tirada por mim dentro de um barquinho lá em Amsterdã, aqui para vocês aproveitarem esse sol bonito. Obrigado, gente. Ó, deu certinho. Edu, obrigada, você foi preciso no tempo. Obrigada por essa overview aí. E alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou te fazer uma. Deixa eu falar uma coisa. O Score 2 Diabetes, ele foi feito só para o povo europeu, né? A gente não pode usar. Exatamente, esse é o grande ponto, né? O score, na verdade, o score original, né? Ele é feito baseado em questões geográficas europeias. Então, o primeiro ponto quando você vai usar o score é de que país você é. Porque ele entende, por exemplo, que o leste europeu, né, a Bielorrússia, a Ucrânia, são países onde você tem um risco cardiovascular maior do que, por exemplo, a Península Ibérica ou a França e a Alemanha. Então, quando a gente tenta extrapolar para a população brasileira, a gente já encontra essa parede, porque é um score que foi validado e é calibrado para a população europeia. O que alguns fazem, eu até por uma questão formal, eu sou obrigado a não recomendar que se faça isso, é que se você for extrapolar esse cálculo, você considere o Brasil como um país do leste europeu. Nós teríamos uma taxa, um risco cardiovascular diferente da Península Ibérica, apesar de sermos descendentes ali de boa parte de espanhóis e portugueses, mas a gente se parece muito em risco com os países de alto risco cardiovascular. Mas é difícil, Bia. Infelizmente, a gente não tem no Brasil um score parecido. A gente teria que usar o nosso global, que é o score da nossa diretriz, que é validado para a população brasileira. E sempre que a gente comenta isso, inclusive Maria Cristina Izar, Chico Fonseca, o pessoal da SBC, que elaborou as diretrizes brasileiras, a gente adora o ASC-VD, a gente adora o score, mas o nosso score é o score da diretriz da SBC, que é calibrado para a nossa população. Eu acho que a gente devia se incentivar a fazer um score para diabéticos no Brasil. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, o Multistars, aqui para gente, o paciente, se a gente não libera para voltar daí a 19 dias para fazer, é uma tristeza, porque o convênio até liberar não dá, né? Isso, e graças a Deus que não foi essa que vingou, né? A melhor estratégia era de tratar o mais rápido possível. Todo mundo pergunta isso, né? Por que isso? Bia, está muito relacionado ao sistema de saúde. O PRAME, quando foi apresentado a primeira vez, é um estudo em inglês. Na Inglaterra, o sistema de saúde é um sistema de saúde público.
subsidiado pelo governo, você sabe que a média de tempo de internação no estudo era 3 dias após o infarto consulta. Então, na verdade, a internação é tão curta que não teria tempo de estagiar o procedimento. Então, para o sistema de saúde inglês, de fato, ou você trata tudo junto com o primeiro procedimento, ou você convoca depois, ou você não trata nada. Trata só a culpada e manda para casa. Para o nosso sistema de saúde, onde a nossa média de internação, no próprio 9 de julho, que você sabe disso, você vê no GMA, é em torno de 4 ou 5 dias, dá para a gente fazer o procedimento até o fim da internação. O que eu particularmente recomendo é tentar resolver até o fim da internação. Eu não vejo, apesar da diretriz ainda estar influenciada pelo estudo Complete 2019 e ainda recomendar que isso seja feito em até 45 dias, eu não vejo espaço no nosso sistema de saúde para reconvocar o paciente. Nem no 9 de julho, nem no COR. Nem no sistema privado, nem no sistema público. Muito bom. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, nós vamos finalizar aqui, que está no tempo, acabamos o nosso tempo também. E do muito obrigada. E eu convido todo mundo para o dia, acho que é dia 27 de setembro, é a nossa aula conjunta com o pessoal da nefrologia. Eu convido todo mundo a participar. Obrigada, Edu. Obrigada, Bia, gente. muito obrigado. Imagina. Tchau, tchau. Bom